Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá! Será que na igreja em que você frequenta você já se decepcionou com alguém? Será que você que está nos assistindo aí não é alguém que se afastou da igreja por um mau testemunho de um outro irmão seu? A Bíblia fala do trigo e o joio dentro da igreja. Cristão e cristão. Tem um texto interessante na palavra de Deus, em 1 João 2, o verso 6, que diz o seguinte: quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Eu sei que existem muitas pessoas que se decepcionaram com outras pessoas. Pessoas que entraram na igreja, mas pelo testemunho de outras pessoas se decepcionaram, se afastaram dos caminhos de Deus. Mas como administrar isso? A gente sabe que na igreja tem os dois tipos de pessoas, em todas as igrejas. Como a Bíblia pode nos orientar sobre viver como Cristo viveu, unidos em irmandade dentro da igreja? Esta e outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhado por todo o nosso país. Seja muito bem-vindo, obrigado, dá licença aí, deixa eu entrar aí dentro da sua casa e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e as respostas serão baseadas exclusivamente na Palavra de Deus. Quero começar cumprimentando meu amigo professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Graças a Deus, meu amigo, felizes por estarmos em mais um programa e com certeza a Tito Deus vai ter muitas coisas legais para nos ensinar hoje por meio do estudo da sua palavra. Muito obrigado, amigo telespectador e ouvinte, por nos dar o seu carinho, a honra da sua audiência. Ok, professor. Em virtude do horário político, o nosso programa está começando um pouquinho mais tarde, às 9 horas e 12 minutos. E os nossos ouvintes da Rede Novo Tempo de rádio estão conectados com a gente e vai até às 10 horas. Depois a gente temos mais um pedacinho para você que está aqui nos assistindo pela televisão. Portanto, você ouvinte da Rede Novo Tempo de rádio, muito obrigado pela sua audiência, participe do programa. Para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas por torpedo SMS. O número é 12 981 51 0101. 981 51 0101. E você pode também participar através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e nós temos o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, onde além de você mandar as suas perguntas, você pode conhecer o conteúdo que ali colocamos semanalmente, assuntos relevantes ao estudo da Palavra de Deus e diversos debates sobre os vários temas bíblicos. Então acesse o nosso blog diariamente e acompanhe os estudos que o professor Leandro Quadros coloca ali, os mais diversos assuntos. Ali você tem espaço para debates, tem um espaço onde você tem assuntos sobre apologia e muitas outras coisas. Além disso, você pode pedir um curso bíblico gratuito, que já eu falo para você, tá bom? Mas professor, eu quero começar o programa hoje, eu li aqui um texto pesado, onde diz o seguinte, que o cristão, se ele quer ser um cristão, ele deve viver como Jesus viveu. Exato. Agora, a gente sabe, professor, que tem vários problemas na igreja, porque eu posso me decepcionar com as pessoas, me chatear e me afastar da igreja por causa disso. Só que a Bíblia diz que existe o trigo e o joio na igreja. Mas como é que é isso, professor? Como que a gente lida com esse problema na igreja? Pois olha, Tito, essa é uma questão muito importante.
Jesus utiliza-se da imagem do trigo e do joio para mostrar que tem dois tipos de pessoas dentro da igreja. O trigo é a boa planta. O joio é uma planta muito parecida com o trigo, mas é uma erva daninha. Então o que acontece? Cristo se utiliza desses dois exemplos da natureza, exemplos agrícolas, para mostrar que há dois tipos de pessoas dentro da igreja. E por isso é que há muitas decepções com pessoas, porque muitas pessoas não fazem parte do trigo de Jesus, são o joio. Vou ler para vocês a parábola de Mateus 13. Eu não tenho dúvida de que a pessoa que ler e entender com oração a parábola do trigo e do joio, ela nunca vai sair da igreja, por causa de outras pessoas. A pessoa que sai da igreja por causa de outras pessoas é porque ela não compreendeu esta parábola. Por exemplo, em Mateus 13, 24 a 30, Cristo menciona que Deus planta o trigo na igreja, mas que o diabo também planta, só que planta o joio. Isso significa que o diabo também, entre aspas, converte. O diabo coloca pessoas dentro da igreja para atrapalhar aquelas que querem realmente viver como Jesus viveu, como o Tito leu em 1 João 2,6. E depois de Cristo contar essa parábola do verso 24 ao 30, ele explica a parábola dos versos 36 em diante, e eu vou ler para você a explicação da parábola. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se deles e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui são mencionados dois tipos de pessoas. A boa planta, que faz parte do celeiro, que será recolhida no celeiro de Jesus, o trigo. Isso ocorrerá na volta de Cristo. E a planta ruim, a erva daninha, que Cristo enviará os anjos como ceifeiros para pegar essa erva daninha e jogar no lago de fogo. Mas, Leandro, isso ainda não resolve o meu problema. Eu saí da igreja por causa de pessoas. Ou estou pensando em sair da igreja por causa de pessoas. A solução do seu problema está assim na parábola, sabe por quê? Você pode escolher, meu irmão e minha irmã, ser trigo ou ser joio. Você note uma coisa importante aqui na parábola. Nos versos 28 até o 30, os ceifeiros, os funcionários do dono do campo, que representam os anjos, chegaram para Jesus e falaram assim: deixe-nos tirar esse joio fora, e aí só o trigo ficará. Olha o que Cristo falou. Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, até a volta de Jesus. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. Amigo, amiga, se nesta parábola Cristo não permitiu que os anjos, que são muito mais sábios que você e eu, e não têm pecado, se Cristo não permitiu que os anjos tirassem o joio da igreja antes da volta de Cristo, como que você vai querer tirar o joio da igreja? Você não pode mudar a profecia.
Você pode escolher não ser a erva daninha. Você pode ser uma planta boa como o trigo, crescendo no reino de Deus. Agora, se Deus não autorizou os anjos a tirarem o joio, porque o trigo e o joio são muito parecidos, você não pode tirar. O que você pode e deve fazer é seguir o conselho de Hebreus 10, 25. Por quê? Se você não seguir o conselho de Hebreus 10, 25, e com isso aqui eu finalizo a resposta, o diabo vai fazer o que quiser com a sua vida. Porque se você depende de pessoas para estar na igreja adorando a Deus, vai ser muito fácil o inimigo utilizar alguém que é joio para atrapalhar a sua vida. Agora, se a sua motivação é Jesus Cristo, não importa o que façam, você estará adorando a Deus. Por isso, independente de haver trigo e joio juntos, até a volta de Cristo, você precisa seguir o conselho de Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A solução para o nosso problema não é sair da igreja e fundar movimentos dissidentes e separatistas. A solução é permanecermos na igreja sendo o trigo, porque quem será tirado do meio do trigo e jogado no fogo será o joio. Por isso decida ser trigo. Seja um trigo no cereiro de Jesus e não o joio plantado pelo inimigo. Muito bem, professor. Bom, o nosso programa está apenas começando. Para você participar do nosso programa, basta mandar as suas perguntas pelas nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, pelo SMS, o número é 12 98151 0101. E você também pode mandar essas perguntas pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? A pergunta que chegou aqui agora pelo SMS é o seguinte: meu nome é Fernando e sou de São Paulo, capital. Ao ler alguns versos na Bíblia, observo que em poucos casos mulheres de Deus usaram joias, independentemente das razões pelas quais usaram. Não seria algo a se pensar quando afirmamos que é pecado usar joias? Professor Leandro Quadros, é pecado usar joias? Como é que é essa questão aí? A gente percebe que várias mulheres da Bíblia usavam joias. Olha, realmente nós não podemos dizer que uma pessoa que usa joias é uma pecadora, né? Então, independente de joia ou não, Deus olha muito para o coração do ser humano. Agora, quando aprendemos sobre o estilo de vida cristão, percebemos sim que a recomendação de Deus é que a mulher cristã e o homem cristão também se vistam e se enfeitem de forma diferente que as pessoas que não são cristãs se enfeitam, né? Então, por exemplo, quando você vê o uso da joia na Bíblia, você percebe que várias pessoas usaram, mas você percebe também que para o povo de Israel era uma coisa muito tentadora, porque quando eles utilizavam joias, eles iam facilmente para a idolatria, porque naquela época o uso de joias estava relacionado à adoração a divindades pagãs. Então, se fosse uma coisa totalmente inofensiva, diríamos assim, Deus não teria pedido a eles para tirarem suas joias. Vou ler para você um texto em Êxodo 33, 4 até o 6. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Então a gente percebe que fazia parte daí da reeducação do estilo de vida do povo de Deus a não utilização desses enfeites. Quando vamos para o Novo Testamento, percebemos que, obviamente, o uso de joias não tem mais essa conotação com a idolatria. Mas Pedro e Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo 2,9, mas eu vou ler o que Pedro fala em 1 Pedro 3, 3 e 4, recomendam que, como um estilo de vida cristã, as mulheres cristãs se enfeitem sem as joias.
Então o texto diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior a beleza, não é? Que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo que é de grande valor diante de Deus, pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Então a recomendação bíblica é que a mulher cristã e o homem cristão, ao irem conhecendo o Evangelho, adequem-se ao estilo de vida cristã. É óbvio, Deus não deixa de amar você e Deus não considera você melhor que alguém por causa da joia ou não uso da joia. Tá? Não é o fato de a Bíblia dar essa orientação que nós vamos sair por aí sendo indelicados, fanáticos, criticando as pessoas que usam joias. Temos que respeitar todas as pessoas. Agora, deixemos que a pessoa, na medida em que vai conhecendo o Evangelho, ela vá conhecendo o estilo de vida cristão. E com o tempo a própria pessoa perceberá que isso vai ser melhor, inclusive para a saúde dela. Muito bem, professor. Ainda temos 2 minutinhos antes do intervalo e eu queria colocar a pergunta do Wesley, que chegou pelo Facebook. Ele diz o seguinte: duvido você colocar essa minha pergunta na mira. Vocês adventistas são contraditórios? Digo isso porque vocês falam tanto do sábado que uma hora fala que o sábado não salva ninguém e em outra hora diz que se eu não guardar o sábado eu vou me perder. Afinal, qual a doutrina oficial da Igreja Adventista? E por que vocês discutem tanto a lei? Sendo que na Epístola de Tito, Paulo diz que discutir sobre a lei é uma bobagem. Professor Leandro Quadros, essa é a opinião do nosso amigo aqui, internauta, e eu queria ver você aí na mira da verdade, meu amigo. Como é que fica isso aí? Vamos lá, veja bem, amigo internauta. Olha, temos 1 minuto. Você consegue responder ou a gente vai para o intervalo e volta, depois você responde? Quanto tempo, Tito? 1 minutinho. Não, então vai ser melhor ir para o intervalo. Então, fique aí. Não fique, segura um pouquinho aí. Nós vamos para o breve intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta, esse é o programa Na Mira da Verdade. E antes do intervalo, nós colocamos o professor na mira com a pergunta do Wesley Rocha, pelo Facebook. E ele disse o seguinte, vou ler novamente a pergunta para você, professor, preste atenção. Tá bom, meu amigo. Duvido você colocar essa minha pergunta na mira. Vocês adventistas são contraditórios? Digo isso porque vocês falam tanto do sábado, que uma hora fala que o sábado não salva ninguém e outra hora diz que se eu não guardar o sábado eu vou me perder. Afinal, qual a doutrina oficial da Igreja Adventista? E por que vocês discutem tanto a lei, sendo que na Epístola de Tito, Paulo diz que discutir a lei é uma bobagem? Professor, como que é essa questão do sábado, afinal de contas? Porque a gente sempre fala aqui no programa, porque as perguntas chegam muito sobre o sábado. Sim. Então a gente tem que atender, porque olha, é uma quantidade imensa de perguntas sobre esse assunto e todo o programa tem o sábado. Então a gente bate na tecla do sábado, porque as perguntas chegam sobre isso. Como é que você sai dessa agora? Vamos lá. Primeiramente, querido irmão que enviou essa pergunta, em Tito capítulo 3, verso 9, quando Paulo diz para evitarmos controvérsias tolas, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei, o termo lei aqui é um termo amplo e ele se refere a ficarmos discutindo questões sobre a lei de Moisés, não é? Os escritos de Moisés. Agora, ele está falando aqui para pessoas que viviam em harmonia com a palavra de Deus. Agora, quando está em questão a rebeldia contra Deus, nós temos que discutir o assunto da lei, porque se uma pessoa está conscientemente pisando os mandamentos de Deus, nós temos que adverti-la de que mesmo sendo salva pela graça, ela não é salva para a libertinagem, certo? Então nós discutimos da forma saudável e não da forma improdutiva como o público a quem Paulo escreveu essa carta o fazia. Outro aspecto, se você estudar a teologia adventista com base na Bíblia, você perceberá que a nossa compreensão é estritamente bíblica e equilibrada e não contraditória. Por quê? Na própria carta a Tito que você mencionou,
Se você ver alguns versos, você vai entender o porquê que nós cremos que a salvação não é pelo sábado, e não tem como ser, é unicamente pela graça de Cristo, mas você vai entender também por que os salvos observam o sábado. Aqui que está uma questão. Tito capítulo 3, por exemplo, capítulo 2, verso 14, diz assim: Ele se entregou por nós, falando de Jesus, a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Está vendo a harmonia que a teologia adventista encontra aqui? Cristo se entregou por nós. Ou seja, nós não somos salvos pela lei. Só que Ele não se entregou por nós para continuarmos sendo pecadeiros. Aqui é dito que Ele se entregou por nós para nos redimir da maldade, purificar para si um povo que seja dedicado à prática das boas obras. Ou seja, salvação é pela graça e as boas obras são um resultado da aceitação dessa graça. Então isso está na própria carta de Paulo a Tito. No capítulo 3, versos 7 e 8, a mesma coisa. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Veja, não há contradição entre salvação pela graça e obediência aos mandamentos de Deus. O erro está em colocar os mandamentos como um meio de salvação. Isso é legalismo e vai levar muita gente para o inferno, para o lago de fogo. Agora, outra coisa que vai levar muita gente para o lago de fogo, para o inferno, é: eu sou salvo por Jesus, a lei já era. Ué, se eu sou salvo para Jesus, diz o texto, para ser purificado, praticar boas obras, e isso é útil e excelente para os homens, é óbvio que faz parte da conduta cristã a observância dos mandamentos de Deus, mesmo que a nossa obediência seja imperfeita. Então, resumindo o pensamento, querido, cremos que a salvação é um presente de Deus independente de sábado, independente de qualquer mandamento. Agora, nós também cremos que a graça transformadora, ela faz com que durante a vida nos coloquemos em harmonia com a palavra de Deus. E se eu e você conscientemente pisamos um dos mandamentos que seja de acordo com Mateus 5,19, aí nós estamos demonstrando o quê? Que a graça não está sendo efetiva na nossa vida. Portanto, não vejo como uma contradição, mas como um complemento, essa compreensão que nós temos do sábado em relação à graça de Deus. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou por SMS aqui. Quem mandou foi o Emerson, ele é de Salvador, na Bahia, e ele diz o seguinte: olá, sou da Igreja Universal e quero saber se é errado fazer cultos para expulsar demônios e por que a fisionomia e a voz das pessoas possessas mudam. Por favor, me responde. Abraço. Professor, ele é da Igreja Universal e ele tem visto bastante isso na igreja dele lá, a questão de fazer cultos para expulsar demônios. E ele se assusta pelo que ele está me falando aqui, ao ver que as pessoas realmente mudam a fisionomia e até a voz. Realmente é o inimigo que está se apoderando dessas pessoas dentro da igreja, professor? Que pergunta importantíssima desse irmão da Igreja Universal. Querido irmão, quero dizer uma coisa. Biblicamente, Jesus deu aos seus filhos a autoridade para expulsar demônios. Nós lemos, por exemplo, isso em Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Porém, a forma como muitas igrejas o fazem é perigosa e antibíblica. Para você ter uma ideia, em Mateus 7, 21 a 23, Jesus é tão claro e forte nesse assunto que ele chega ao ponto de dizer o seguinte, que eu vou mencionar o que diz para você o texto de Mateus 7, 21 a 23. Ali é dito o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí ele continua:
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? E aí Cristo continua: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. O termo iniquidade no grego é o termo anomia, que quer dizer desrespeito à lei de Deus. Isso nos mostra que mesmo existindo sim a capacidade sobrenatural que Deus deu para expulsar demônios pelo poder do Espírito Santo, infelizmente há muitas pessoas que usam isso de maneira errada. E que, portanto, fazer milagres e expulsar demônios não é sinal de que a pessoa realmente tem a Deus na vida dela. O que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque em muitas igrejas isso é feito de forma errada. Quando Jesus expulsava o demônio de uma pessoa, Cristo não ficava dialogando com o diabo, como fazem muitos pastores. E isso é perigoso. Por quê? Primeiro eu vou ler aqui um texto de Jesus. Em Mateus, capítulo 8, do verso 28 ao 34, Cristo expulsa demônios de duas pessoas. E aí, quando os demônios se aproximaram de Cristo, possuindo as pessoas, gritaram assim: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Cristo não deu conversa para eles, não. Aí os demônios falaram de novo, né? Se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. Ou seja, Cristo foi curto e grosso. Dialogar com o demônio é muito perigoso. Porque quando um pastor fica dialogando, entrevistando o diabo, ele está revelando características psicológicas suas muito particulares para o diabo usar contra ele mesmo. Outro detalhe, qual é que deve ser o nosso propósito na igreja? A maior parte do tempo tem que ser em adorar a Deus e exaltar ao nome de Jesus. Fazer culto especificamente para ficar expulsando o demônio, na minha opinião e pelo que eu aprendo da Bíblia, é perder tempo de louvar a Deus. Eu creio que nós devemos em nossas igrejas falar infinitamente mais de Deus do que do diabo. Um outro detalhe, você não acha muito estranho que a pessoa vai à igreja, tá bem, e depois, por meio do pastor, o demônio se manifesta para ter que expulsar o demônio? Isso não é uma coisa ilógica? Por que manifestar o demônio em alguém que não está possesso para depois ter o trabalho de expulsar de novo? E por que muitos entrevistam o demônio para poder ganhar dinheiro das pessoas? Olha, por isso que Cristo falou em Mateus 7, 21 a 23, que muitos vão se perder fazendo essas coisas, porque fizeram da maneira errada e fizeram achando que faziam em nome de Cristo, mas não faziam. Então eu recomendo, meu irmão, tenha cuidado com esse tipo de culto. Vá a cultos onde se fale mais em Jesus do que no diabo. Porque em cultos que fala mais do diabo do que em Jesus, isso não vai trazer crescimento espiritual e paz mental para a sua vida. Muito bem, professor. Com isso, eu queria aproveitar e apresentar para você aqui a revista que nós oferecemos todos os dias aqui no programa, Verdades para o Tempo do Fim. Essa é uma revista que, na verdade, é um curso bíblico com 16 lições de temas relacionados a esse tempo em que vivemos, o tempo do fim. E se você quer receber essa revista na sua casa, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver essa revista, essa imagem lá, é só você clicar nela e você vai ser direcionado para um espaço para preencher os seus dados postais para que ela chegue na sua casa aí sem custo algum. É de graça, é um presente que nós oferecemos para você. Verdades para o Tempo do Fim é uma revista, é um curso bíblico completo que você pode levar para qualquer lugar. Você pode ir no ônibus lendo a sua revista, estudando a Palavra de Deus. Você pode estar nos momentos de descanso no seu trabalho, estudando a Palavra de Deus. E você pode estar na sua casa ou em qualquer lugar, vendo esta revista e aprendendo sobre a Palavra de Deus. Peça agora mesmo, é gratuita, é um presente para você. Professor, meu amigo,
uma pergunta aqui que chegou no Facebook, mas antes de eu colocar essa pergunta no Facebook aqui, da Kelly, a sua pergunta vai estar na mira, eu quero colocar um SMS que chegou aqui, e ele diz o seguinte, deixa eu ver se tem um nome, não tem um nome, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre a pré-existência dos eleitos. Nosso espírito foi criado antes do nosso corpo? Como que é essa questão aí, professor? Essa pré-existência, espírito antes do corpo, o que a Bíblia fala sobre isso? Qual é a razão da pergunta dele aqui, que eu também não sei, quero aprender. Olha, essa é uma crença realmente dos nossos irmãos mórmons. Eu digo irmãos mórmons porque, olha, se há pessoas simpáticas que eu conheço são os mórmons, viu? Olha, que pessoas espetaculares, que eu já tive a oportunidade de me relacionar e tudo mais. Mas é uma crença dos irmãos mórmons na pré-existência da alma, ou seja, que antes de virmos a este mundo, as almas já existiam na companhia de Deus. E aí, consequentemente, o pecado foi, diríamos, um mal necessário para a evolução dessas almas. Na verdade, isso não é um ensinamento bíblico, não é? Então, por exemplo, quando lemos Gênesis capítulo 2, verso 7, não há possibilidade alguma para essa crença da pré-existência da alma. Quando Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, olha como que aconteceu. Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, esse texto diz que o ser humano só passou a ser uma alma vivente depois que Deus forma o corpo do pó da terra e sopra nas narinas o fôlego de vida que é o espírito. Ou seja, antes de Deus formar o corpo e soprar o espírito nas narinas do ser humano, o homem não era uma alma vivente. Ele não estava vivo, não havia consciência. A consciência só passou a existir com a união do corpo com o fôlego de vida que é o espírito. Portanto, por mais respeito e carinho que tenhamos por todos os nossos irmãos e telespectadores mórmons, e nos sentimos muito honrados e felizes pela companhia deles neste programa, podemos garantir biblicamente que a crença da pré-existência da alma é antibíblica e nós não podemos acreditar nesse tipo de doutrina. Muito bem, professor. Agora, próxima pergunta pelo Facebook. Quem mandou foi a Kelly Lima e ela diz o seguinte: tenho 17 anos e tornei a ter mais fé em Deus vendo o programa Na Mira da Verdade. Eu não sei se você vai ler ou não o meu comentário. Infelizmente, nunca vi o programa ao vivo, pois moro com meus tios e eles são espíritas e não gostam de ter conhecimento bíblico. Por isso, vejo somente pelo YouTube. Então, a minha pergunta seria a seguinte, na verdade ela fez várias. Ela diz o seguinte: no céu onde Deus está, há somente anjos do sexo masculino? Anjos têm definição de sexo? Todos os seres do universo são semelhantes a Deus como nós, seres humanos? Deus, antes de tudo, vivia sozinho? Ele precisou criar anjos para não ficar só? Deus sabia que o diabo iria se revoltar contra ele? Se sim, então por que Deus o criou? Essas são uma das perguntas que eu gostaria muito de saber a resposta. Espero o retorno. Fiquem com Deus. Olha aí, a Kelly é uma menina que tem pesquisado na internet, encontrou o Na Mira da Verdade aí, tem acompanhado os programas pelo YouTube e ela tem vários questionamentos. Você conseguiu guardar aí as perguntas aí, professor? Consegui, Tito, e vamos fazer o seguinte, amiga Kelly, eu vou pegar com o Tito o seu e-mail, seu contato, e nós vamos enviar para você gratuitamente, tá bom? Um curso bíblico e materiais que respondam a todas as suas perguntas. Nós queremos te ajudar nisso. Aqui eu vou abordar para você algumas de suas questões, mas eu quero com muito carinho atender você e desde já agradecer a você por você assim se manifestar de forma tão carinhosa para com o nosso programa. É uma honra sabermos que Deus tem usado pecadores tão falhos como nós para de alguma forma ajudar você a conhecer mais a palavra dele. Sobre a sua pergunta,
em relação aos anjos, se existem anjos de sexo masculino e feminino, eu vou ler para você Mateus capítulo 22, versículo 30, que diz o seguinte: Cristo estava discutindo sobre a doutrina da ressurreição com um partido judaico chamado de saduceus, porque eles não acreditavam na ressurreição, não é? E aí, Mateus 22, 30 diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Ou seja, biblicamente os anjos são seres assexuados. A Bíblia não apresenta os anjos como sendo seres capazes de procriar como nós e outras criaturas aqui no planeta Terra. Isso indica que, sendo os anjos seres assexuados, não há no céu algo que, assim, uma forma de definir os anjos como esse é homem, este é mulher. É óbvio que os anjos, por serem seres celestiais, eles têm o chamado poder da personificação. O que é isso? Os anjos podem assumir aparência humana para comunicar alguma verdade de Deus para as pessoas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 18, anjos personificaram duas figuras masculinas para que eles pudessem se aproximar de Abraão e falar para ele acerca da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E nós percebemos até o próprio Cristo, né, antes de vir à cruz, personificando, né, aparecendo em forma humana. Agora, as outras criaturas que Deus fez no universo, nós realmente não temos assim maiores informações bíblicas. O que percebemos é que Deus, ele é um ser que cria seres simétricos, com simetria, seres belos. E nós percebemos, por exemplo, em Apocalipse 12, 12, que quando Satanás é expulso do céu, os seres do universo comemoram a expulsão definitiva dele do céu. A vitória de Cristo ali na cruz do Calvário, eles comemoram. Então, há seres racionais, conscientes, com certeza muito belos, mas não temos maiores informações sobre isso. Mas, pegarei o seu contato, vamos mandar mais materiais para você, inclusive um curso bíblico grátis. Continue e parabéns por você estar permitindo que Deus atue na sua vida. Muito bem, professor. Agora, aqui pelo Twitter, deixa eu falar, se você quer participar do programa, basta mandar as suas perguntas pelo Twitter, @namiradaverdade, pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Nosso blog, você também tem a chance de estudar os assuntos que postamos ali e mandar suas perguntas quando o programa está no ar, ao vivo, novotempo.com/namiradaverdade. E pelo SMS, o número é 12 98151 0101. Tem várias formas de você participar, mande a sua pergunta pra gente. No Twitter, o Lúcio pergunta o seguinte: Deus fica no ato sexual entre os casais? Olha a pergunta aí. Muitas vezes a gente percebe que o ato sexual, ele é bem se entende que é alguma coisa meio que pecaminosa e que Deus não está ali no ato sexual. Afinal de contas, não foi Deus que criou o ato sexual? E a gente pode então fazer sim essa pergunta? Deus pode estar junto do casal ali, no ato em si? Veja bem, Deus, primeiro ponto, foi importante você destacar isso, Tito, que a sexualidade é um presente de Deus para o ser humano, né? Deus criou a sexualidade como um presente para o ser humano. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 2, verso... Eu acho que é importante a gente destacar, né, professor, a questão do ato sexual. Não, a questão da presença de Deus é se há aprovação de Deus. Exato, né? porque... Eu acho que é esse que é o contexto em si. Esse que é o ponto, porque de acordo com o Salmo 139, Deus é onipresente, não é? Exatamente. Então Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e, obviamente, Deus abençoa os casais no seu contexto sexual. Deus criou o casal para a felicidade, né, conjugal. Agora, o certo é fazer da maneira certa, correta, no casamento, não é isso? Exatamente, essa é a instrução bíblica, não é, Tito? Aqui em Gênesis 2, 24 e 25, ou melhor, 22 a 24, percebemos que o plano de Deus é que primeiro o homem deixe pai e mãe,
se una à sua mulher e depois se torne uma só carne, por meio da atividade sexual. Então essa é a sequência em Gênesis 2:24. Agora vejam como Deus criou a atividade sexual como uma bênção e que não é uma coisa pecaminosa em si quando feita no contexto de Deus. Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Ou seja, faz parte da bênção de Deus ao ser humano o ser fecundo, o multiplicar-se. E quando você lê o livro de Cantares, aí você vê uma exaltação tremenda bíblica ao amor sexual. Então tem muita coisa aqui no livro de Cantares, né? Exaltando a sexualidade entre o casal. Eu vou ler, por exemplo, aqui só um versículo que é Eclesiastes, ou melhor, Cânticos, capítulo 4. Vou ler os versos 9 e 10 para você perceber como a sexualidade é exaltada, obviamente em todo o livro. Você faz disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Você fez disparar o meu coração com um simples olhar. Verso 10. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Olha o verso 11. Os teus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. Veja, Deus exalta a sexualidade do casal. Então a sua preocupação é: faça a sua esposa feliz, faça o seu esposo feliz, sabendo que vocês têm a bênção de Deus na vida sexual de vocês. Pois então, vou fazer uma pergunta que veio aqui no Facebook, e olha só como que são as coisas, né? Me chamo Giovana, meu marido me abandonou por causa da igreja. Pensei que se fosse fiel a Jesus, me livraria de todo o mal, mas meu marido se foi. De tristeza, abandonei a igreja. Será que tem volta para mim? Será que Deus ainda vai cuidar de mim? Por favor, me responda. A gente percebe muitas vezes aí, professor, que existem casos em que pessoas se dedicam tanto na igreja que se esquece do lar, se esquece da esposa, se esquece do marido e depois é abandonado e aí simplesmente sofre e achando que Deus não cuidou dela. Como que é essa questão? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Ser cristão não quer dizer você ser fanático a ponto de esquecer da família e estar o tempo todo na igreja. Isso é uma coisa que acontece, é muito comum aí. O que a Bíblia pode nos orientar sobre isso, professor? Olha, Tito, que questão interessante essa que você colocou aí dessa nossa querida amiga. Queridos, na nossa ordem de prioridades, quando lemos Mateus 6,33, ali diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que ter bem claro na nossa mente as nossas prioridades. Primeiro de tudo Deus, depois família, depois igreja, certo? É óbvio que você servir a Deus em primeiro lugar envolve também a igreja e tudo mais, mas a sua primeira e principal igreja é a sua casa. Não adianta você converter o mundo lá fora e você perder a sua família. Deus, família, igreja, trabalho, temos que ter essa ordem de prioridades para termos uma vida saudável e que vale a pena ser vivida. Agora, isso ocorreu com você, minha irmã, porque realmente ao entrarmos, ao aceitarmos o cristianismo, nós não estamos livres de problemas. Jesus falou em João 16,33 o seguinte, e aqui ele já tem a resposta à sua pergunta, se há ou não jeito para você. Olha aqui, ó. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Ou seja, ele não prometeu para nós uma vida sem sofrimento. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus não promete felicidade eterna para nós neste mundo. Promete que seremos felizes, mas também ele avisa, filhos, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A minha vitória sobre o mundo pode ser a vitória sua. O seu marido a deixou porque existe o livre-arbítrio.
Deus respeita o livre-arbítrio. Mesmo que o seu marido venha colher consequências negativas pelos erros dele, foi a escolha que ele fez. O amor é algo que não se obriga. Além de se conquistar, o amor é algo pelo qual nós nos decidimos todos os dias. O que aconteceu? Seu marido não decidiu amá-la novamente. Não entre em desespero por isso. Eu gosto de uma frase que diz assim: há quem não quer, tem quem quer. Então, minha amiga, siga a sua vida adiante. Seja amiga de Jesus Cristo e não tenha nenhuma dúvida, está de braços abertos esperando você e Ele vai dar a você um esposo muito melhor. Tá ok? Tenha fé em Deus, apegue-se a Ele, não desista da vida, porque os tombos que a vida nos dá não podem ser comparados com as alegrias que Deus nos dá e que nos dará na eternidade. Muito bem, professor. Aqui pelo nosso SMS, que tem muitas boas perguntas, tem uma aqui que foi feita pela Regina e ela diz o seguinte: gostaria de saber sobre a luta que o anjo Gabriel trava contra o príncipe da Pérsia, quando vem ajudar outro anjo. Isso descrito no livro de Daniel. Como foi essa luta? Foi corporal mesmo ou apenas na mente? A pergunta dessa nossa amiga diz respeito a Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13. Vou ler e nós vamos comentar aqui. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Esse texto é muito forte porque mostra que depois, quando você lê o contexto do capítulo 10, Daniel ora 21 dias. E apenas depois de 21 dias, Gabriel consegue chegar até Daniel. Por quê? Porque o príncipe do reino da Pérsia resistiu Gabriel por 21 dias. Ora, infelizmente há teólogos que pensam que isso aqui foi simplesmente uma ideia de conflitos, ou seja, um bate-boca. Eu não consigo ver Gabriel perdendo tempo durante 21 dias num bate-boca com o demônio. É óbvio que a batalha entre o bem e o mal, o conflito entre os seres celestiais é algo real. Em Apocalipse 12, 7 a 9, quando diz assim que Deus expulsa Satanás do céu, Deus não chegou para Lúcifer o seguinte: filho, batendo no ombro dele, né, ó, dá licença, não há lugar mais para você aqui. Não, o diabo é abusado, ele é ousado. Teve que haver, ó, pancadaria mesmo no céu, entende? A batalha entre o bem e o mal é real. Não houve um bate-boca aqui de 21 dias. Por acaso, Miguel viria depois de 21 dias para dizer o seguinte: olha, vamos parar com esse bate-boca aí, deixa que Gabriel siga o seu curso normal. Não. Miguel teve que vir porque a coisa estava feia. Então a batalha entre o bem e o mal, sim, é terrível. Se nós tivéssemos assim olhos espirituais, veríamos grandes coisas acontecendo ao nosso redor. Disputas entre anjos de Deus e anjos de Satanás. Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Jadson Lambert. Ele diz o seguinte: tenho uma dúvida. Tenho muita fé em Deus e sigo minha religião. Porque mesmo assim, algumas vezes vejo espíritos claramente e ouço vozes? Como é que é isso, professor? Mesmo você sendo fiel, temente a Deus, indo na igreja, você consegue ver espíritos e ouvir vozes? Como que é isso? Satanás pode se apossar da nossa mente em qualquer lugar, até mesmo dentro da igreja, próximo a Deus, professor? Olha, realmente não é normal a situação que está ocorrendo com você, querido irmão. Eu vou ler um texto para você e vou ao mesmo tempo te dar um conselho. Em 1 João 5, 18, diz o seguinte:
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Esse texto é muito claro em dizer que o maligno não pode atingir dessa forma um filho de Deus que aceitou a Cristo como Salvador pessoal. Agora, há duas exceções que podem estar ocorrendo na sua vida. Se você teve em algum momento ligação com bruxaria ou qualquer outra coisa que envolva espiritismo, você é uma pessoa mais propensa a ter esse tipo de problema. Aí você precisa fazer um tratamento espiritual, não é? Estudar ainda mais a Bíblia, meditar, orar, ter pessoas orando por você e isso vai passar. Agora, há a possibilidade de você estar com um sintoma de esquizofrenia, o que não seria um problema de ordem espiritual necessariamente. Então, qual é a minha recomendação para você? Como eu não o conheço, não sei o seu caso, o ideal é que você busque conversar com um psiquiatra cristão, tá ok? Um psiquiatra cristão é a pessoa mais apta para ajudar você e saber se o que você tem é um problema assim de ordem espiritual ou a esquizofrenia ou qualquer outra coisa. Se for, o uso da medicação aliado à sua fé em Deus vai resolver o seu problema, tá bom? Mas busque ajuda, busque essa opinião de um profissional qualificado para que você tenha a resposta definitiva para o seu caso. Deus vai ajudar você, não tenha medo. Muito bem, professor. Acho que aí temos ainda mais 2 minutinhos. Dá para colocar mais uma pergunta na mira. Aqui quem mandou, deixa eu ver se tem o nome da pessoa. Não tem, ela diz o seguinte. Tenho passado por uma grande aflição. Por favor, leia a minha pergunta. Tenho muita vontade de trabalhar para Deus, mas não me sinto capacitado e os dons que eu penso ter são tão pequenos que não tenho coragem de usá-los na igreja. Tenho pedido a Deus que multiplique os meus dons, mas até agora nada tem acontecido e tenho passado por uma grande provação. Acho que o motivo de tanta insegurança é porque já fui muito humilhado ao praticar um desses supostos dons que tenho, mas isso não aconteceu na igreja. Por favor, me responda o que eu faço. Professor, tem muitas pessoas e tem muitas igrejas que se fala muito dos dons e que se a pessoa não tem aquele determinado dom, isso quer dizer que ele não tem o Espírito Santo. Como é que é isso? Como que a gente administra os dons? Deus avalia cada um de nós pelos dons que temos? Pois olha, a resposta para essa nossa telespectadora está em 1 Coríntios capítulo 12 e eu vou ler apenas aqui os versos 21 a 23. Você vai ver o quanto Deus valoriza qualquer dom. Olha aqui, ó. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Paulo está comparando aqui a igreja como o corpo de Cristo com os membros do nosso corpo. Então ele está dizendo assim, a cabeça não pode dizer para os pés que não precisam deles e nem o olho dizer para a mão não preciso de você. E aí ele complementa, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Por isso, minha amiga, o seu dom é indispensável para Deus. Não importa qual dom seja, todos têm o mesmo grau de importância, todos são indispensáveis. Creia nisso e melhore a sua autoestima, porque Deus vai fazer grandes coisas por meio do seu dom. Afinal, quem lhe deu o dom foi o Espírito Santo, de acordo com o verso 11. Muito bem, professor. Com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Pela graça de Deus, amigo. Deus lhe guarde. Deus guarde a você, amigo telespectador, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pelas orações que vocês fazem por nós. Em vários lugares por onde eu viajo, eu ouço de telespectadores e ouvintes que eles oram pela gente. Continue fazendo isso, porque nós precisamos muito. Que Deus guarde a vocês e nunca se esqueçam de uma coisa. Sempre que vocês tiverem a coragem de perguntar, não sou eu, não é a Novo Tempo, não é o Tito,
A Bíblia é quem vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!